Nutri, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa parte 2 da aula 14 de doenças renais. Seguinte, agora nós vamos falar sobre terapia nutricional. Tanto a parte de terapia nutricional na fase não dialítica, quanto terapia nutricional na fase dialítica. Além também de falar sobre recomendações em situações especiais, que vocês vão entender melhor quando a gente for falar sobre isso, tá? Então já falamos o basicão, agora vamos para a parte de terapia nutricional. Peço calma a você, peço paciência, porque é bastante recomendação. A gente vai ver que tem diferentes referências, a gente vai precisar prestar atenção em coisas diferentes, mas vai dar tudo certo. Respira, pega teu material e vamos lá. Gente, para começar, nós temos aí a divisão do tratamento da doença renal crônica em dois, tá? Nós vamos dividir em terapia nutricional na fase não dialítica, também chamada de tratamento conservador, e nós vamos ter a terapia renal substitutiva. Faz parte dessa terapia renal substitutiva aqui a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Nós vamos falar sobre cada um desses tratamentos, né? Sobre cada terapia nutricional dessa. Transplante renal a gente vai ver lá na frente, em outra aula, tá? Mas é importante lembrar que o transplante renal se encaixa aqui também. Transplante, gente, não é cura. Transplante é outra forma de tratamento. Por isso que se encaixa aqui na terapia substitutiva. Fechou? Então a gente tem dois tipos de tratamento, o conservador e a terapia renal substitutiva, que se subdivide principalmente em hemodiálise e diálise peritoneal, mas também transplante. Então vamos começar aqui falando sobre tratamento conservador. O que é o tratamento conservador, gente? Esse tratamento aqui vai ser direcionado para os pacientes com doença renal crônica que estão nos estágios 1 a 5, sem hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, o paciente com doença renal crônica em qualquer estágio, não estando em hemodiálise ou diálise peritoneal, vai precisar do tratamento conservador, que é composto pela terapia nutricional e pela terapia farmacológica, tá? Com o intuito de retardar a progressão da doença renal. Lembra lá na aula passada que a gente conversou que algumas partes aí da nossa alimentação, a gente falou principalmente das proteínas, vão fazer com que haja uma progressão da doença renal. Essa proteína vai lesionar o rim ainda mais e vai haver essa progressão. O intuito do tratamento conservador, gente, é justamente retardar esse processo. Eu vou tratar esse paciente para que haja um equilíbrio, né, para que consiga haver aí uma adequação da alimentação, do tratamento farmacológico também, para que essa progressão seja retardada o máximo possível. Aqui, o rim ainda vai funcionar. Então, com essa adequação, o rim vai se adaptar, né, vai conseguir funcionar direitinho e exercer aí, né, tudo que o nosso organismo precisa. Então, o objetivo aqui do tratamento conservador, né, na doença renal crônica são os objetivos: retardar o ritmo de progressão da disfunção renal, como a gente acabou de conversar, prevenir complicações, tratar comorbidades. Então, se esse paciente tem diabetes, tem hipertensão ou alterações em micronutrientes, que a gente também vai ver lá na frente, tudo isso a gente vai tratar. Preparar o paciente para terapia renal substitutiva. Então, a gente sabe que na doença renal crônica a gente não vai conseguir evitar, a gente vai retardar. Então, esse paciente em algum momento ele vai chegar na terapia renal substitutiva, mas a gente vai cuidar para que isso demore o máximo possível. Esses são os objetivos aí do tratamento conservador. E a gente vai começar a falar sobre as recomendações, tá? Vamos começar falando sobre a recomendação de proteína. Gente, isso é o principal, é essencial. Então, falou em tratamento conservador, falando aí de terapia nutricional, a gente vai falar principalmente de recomendação de proteínas, tá? A redução da ingestão proteica aqui vai ser essencial, vai ter um efeito protetor. E nós vamos ver que existem diferentes motivos para isso.
Primeiro, diminuição da pressão intraglomerular e proteinúria. Nós conversamos, nós sabemos que os rins não estão funcionando direito, eles não vão conseguir ter a seletividade que deveria haver, então vão passar macromoléculas, incluindo aí as proteínas, então as proteínas vão ser perdidas na urina, vai ter proteinúria, isso aqui vai prejudicar mais o rim e por isso eu preciso restringir essa proteína, certo? Primeiro motivo. Além disso, a redução na geração de produtos nitrogenados tóxicos vai acontecer quando eu reduzo essa ingestão de proteínas. Então, proteínas têm compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados, quando não são excretados, vão ser tóxicos para o nosso organismo. E nossos rins não estão conseguindo excretar direito. Outro motivo para eu reduzir a ingestão de proteína. Além disso, há uma redução de íons inorgânicos responsáveis pelos distúrbios clínicos e metabólicos característicos da uremia, né? Esses íons também vão ser reduzidos com a restrição proteica e aumento do tempo para a entrada em diálise em comparação à dieta não controlada em proteínas. Claro, se eu estou conseguindo retardar esses sintomas, retardar essa lesão, eu também consigo retardar aí esse tempo que o paciente vai chegar até a diálise. Eu consigo tratar esse paciente da melhor forma por muito tempo. Certo, gente? E aí você me pergunta: Rick, mas a restrição de proteína não vai prejudicar o paciente? Porque a gente viu na aula passada, né? O paciente vai ter muito catabolismo, esse paciente pode estar desnutrido, né? Mas, gente, o paciente com doença renal crônica, ele vai conseguir se adaptar a essa ingestão proteica diminuída, certo? Tanto esses pacientes quanto indivíduos de forma geral são capazes de ativar mecanismos adaptativos que possibilitam a manutenção do balanço nitrogenado e do estado nutricional, mesmo com a ingestão reduzida de proteínas, desde que, e aí isso é muito importante, desde que as necessidades de energia sejam atendidas. Então, esse paciente, ele não vai estar restrito em energia, ele vai estar restrito em proteínas. Então, apesar de haver uma redução da ingestão de proteínas, a oferta total para esse paciente vai ser adequada. Então, é por isso que esse paciente vai conseguir ter um melhor controle da doença e também vai conseguir ter um controle do estado nutricional, porque há uma adaptação. Então, tendo essa energia na quantidade adequada, a gente consegue restringir essa proteína e tratar melhor o paciente. Entendido? E aí nós vamos saber quais são essas recomendações de proteína, né? Quanto que eu vou restringir nesse paciente? E aí nós vamos ter aqui uma primeira referência, que é a referência da Kupari, que é muito utilizada, né? Esse livro é muito utilizado quando se fala de doença renal crônica. E a gente vai ver que tem essa tabelinha aqui, muito importante. Você já pode imprimir aí ou pode riscar bastante no material, porque ela cai demais. A recomendação de proteína, ela vai ser dividida de acordo com o estágio da doença renal crônica. Já avisei para vocês desde o início na aula passada, né? Por isso que é importante saber a classificação dos estágios, porque cada estágio desse vai me pedir um tratamento específico. Como é que funciona? Aqui, gente, nos estágios 1 e 2, quando eu tenho ainda uma taxa de filtração glomerular preservada, eu posso ter uma ingestão proteica normal, uma ingestão normoproteica. Então, estágios 1 e 2, a recomendação vai ser de 0,8 a 1, uma ingestão normoproteica. E aí, quando você sabe o porquê, fica mais fácil de associar. Vai ser uma ingestão normoproteica, porque a taxa de filtração glomerular do meu paciente ainda está preservada. Eu tenho um dano renal, eu tenho uma doença renal crônica por um tempo, né, maior ou igual a 3 meses, mas minha taxa de filtração glomerular ainda está preservada. Ingestão normoproteica. Passou disso, né, passou para o estágio 3, a minha taxa de filtração glomerular já está menor do que 60, aí eu vou começar a minha restrição de proteínas, tá? Não confundam aqui, gente, porque aqui juntou estágio 3A e 3B. Então, aqui falou, ó, 30 a 59, juntou os dois estágios. E aí, tanto o estágio 3, 3A e 3B,
quanto o estágio 4 e 5 vão ter como recomendação 0,6 a 0,75 gramas por quilo por dia. Fixem isso. Cupari não traz aquela recomendação que a gente conhece mais, que a gente vai já ver, que é de 0,6 a 0,8. A recomendação da Cupari é 0,6 a 0,75. Então, se você vê na questão, não estranhe. Cupari, repetindo mais uma vez, 0,76 a 0,6, a 0,75, certo? Essa é a recomendação adequada nesses estágios. Mas, além disso, quando eu passo para o estágio 4 e o estágio 5, nós vamos ter uma outra recomendação, além dessa aqui. Pode ser recomendado também uma ingestão menor ainda de proteínas, 0,3 gramas por quilo por dia, suplementada com aminoácidos essenciais ou cetoácidos. Isso aqui é uma forma de suplementação para beneficiar o paciente e restringir mais as proteínas. Já eu vou explicar melhor para vocês sobre isso, mas você vai lembrar. Estágios 4 e 5, nós vamos ter a recomendação de 0,6 a 0,75, mas nós temos também essa recomendação de 0,3 suplementando aminoácidos essenciais ou cetoácidos, certo? E aí nós temos também especificações para pacientes com diabetes descompensado e pacientes com proteinúria. Para o paciente com diabetes descompensado, a gente vai dar um valor aí de 0,8 gramas por quilo por dia de proteínas. Por quê, gente? Esse paciente aqui com descontrole glicêmico, para ele conseguir controlar melhor essa glicemia, vai precisar aumentar um pouco a ingestão de proteínas. Então, para eu conseguir tanto ajudar essa questão do diabetes e também da doença renal crônica, eu vou dar o valor maior, tá, de proteínas, mas eu também não vou exagerar. Então, vai ficar ali no 0,8. A partir do momento que esse paciente consegue compensar aí essa glicemia, consegue compensar esse diabetes, eu volto para a recomendação de 0,6, tá? Mas para o paciente com diabetes descompensado, eu vou dar 0,8, tá? Então, na doença renal crônica, existe uma especificação para o paciente com diabetes, que é essa aqui. Não esqueçam disso também. E aí nós temos também a especificação para o paciente que tem albuminúria, que está saindo ali proteína na urina, certo? A recomendação para esses pacientes é de 0,6 a 0,8. Porém, quando esse paciente está tendo proteinúria, que é um valor maior de 3 gramas por dia em 24 horas ali de urina, eu vou ter uma especificação. Lembrem que isso aqui é a mesma coisa do valor maior do que 300 miligramas que a gente falou na aula passada. É a mesma coisa. 300 miligramas ou 3 gramas, passando disso, vai caracterizar a minha proteinúria. Se está acontecendo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ofertar para o meu paciente 0,8 gramas por quilo por dia, mais 1 grama de proteína para cada grama de proteinúria que passou dessa quantidade, certo? Então, passou dessa quantidade, eu vou ofertar 1 grama de proteína para cada grama de proteinúria que passou dessa quantidade. Fixa isso na tua cabeça. Então, proteinúria, eu vou ter esse cuidado, certo? Então, são essas aqui as recomendações. O que cai principalmente? Essa parte aqui do 0,6 a 0,75 gramas. E aí nós vamos ter outras observações, tá? Em todos esses estágios aqui, nós vamos ofertar para esse paciente pelo menos 50% do total de proteínas de alto valor biológico, ok? 50% alto valor biológico. Além disso, para aqueles pacientes que têm uma dificuldade nessa restrição, porque é difícil nessa restrição de proteínas, esses pacientes que estão tendo dificuldade, a gente vai colocar o intervalo maior da tabela. Então, se está aqui no 0,8 a 1, a gente vai ofertar 1. Se está aqui no 0,6 a 0,75, a gente vai ofertar o 0,75. Então, se tiver essa afirmação aqui em alguma questão, você vai saber que é verdadeiro. Deve-se utilizar o peso desejável ou ajustado
Para o cálculo, caso a adequação do peso seja maior do que 115 ou menor do que 95%. A gente já viu as diferenças, né? Peso desejável, peso ajustado, né? A gente viu tudo isso lá na aula de avaliação nutricional. Se você não lembra, vá lá no material. E aí, para esses pacientes com doença renal crônica, eu vou utilizar. Se a adequação do peso do meu paciente deu maior que 115%, ou menor do que 95%, eu vou usar esse peso ajustado. Por quê? Se eu utilizar o peso atual desse paciente e ele tiver, por exemplo, obesidade, mesmo assim eu vou estar ofertando muita proteína, mesmo que eu oferte aí, por exemplo, esse 0,75 ou 0,6, porque esse paciente está com peso elevado. Então eu vou ter que ajustar, eu vou ter que considerar o peso ajustado desse paciente, certo? Outra coisa, na nefropatia diabética, a restrição proteica com 0,6 gramas por quilo por dia retarda o ritmo de progressão da doença, particularmente nos pacientes com DM1. Então, para pacientes com nefropatia diabética, eu vou ter grandes benefícios quando eu oferto 0,6 gramas por quilo por dia de proteínas. Tudo isso aqui, gente, é recomendação da Cupari, tá? Então, recomendação de proteína no tratamento conservador de acordo com Cupari é tudo isso aqui. É essa tabelinha aqui e essas especificações. E aí, explicando aquela partezinha que tinha na tabela, né? Nos estágios 4 e 5, essa recomendação diferente que vai ter. Quando o paciente ele tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, que aí justamente considera esses dois estágios, a gente vai ter, além do 0,6 a 0,75, essa recomendação de uma restrição proteica mais acentuada, passando a ser 0,3 gramas de proteína por quilo, suplementando com a mistura de cetoácidos e aminoácidos essenciais. E aí a Cupari vai trazer a quantidade, ó. Um comprimido para cada 5 quilos. O que é isso, né? Por que essa suplementação? Gente, os cetoácidos, eles são análogos de aminoácidos essenciais que não vão ter o nitrogênio. Então, imagina, eu estou ingerindo uma coisa que parece um aminoácido, mas não é um aminoácido. Ele não é um aminoácido porque na sua composição ele não tem o nitrogênio, tá? E aí ele foi ingerido. No fígado, chegando lá, vai ter o metabolismo das proteínas, né? A gente tem desaminação, transaminação. E aí, na via da transaminação, esses cetoácidos vão receber nitrogênio. Nitrogênio esse que estava circulante. E aí vai formar um aminoácido essencial. Qual é o benefício disso, gente? Dois benefícios diferentes. O primeiro deles é que eu tenho essa formação de aminoácidos essenciais. Então, mesmo com uma ingestão mais reduzida de proteínas, eu vou ter aí suprindo essas necessidades de aminoácidos essenciais do organismo do paciente. Além disso, os cetoácidos, eles vão promover a diminuição da disponibilidade de nitrogênio. Por quê? Porque para ter a formação desses aminoácidos essenciais, eu estou pegando o nitrogênio que está circulando. Esse nitrogênio, esses compostos nitrogenados, eles estão fazendo mal, causando sintomatologia, né? Então, se eu estou tirando esse nitrogênio da circulação e estou formando aminoácido essencial, ao mesmo tempo que eu estou suprindo a necessidade, eu ainda estou reduzindo os compostos nitrogenados tóxicos e ajudando nos sintomas do meu paciente, certo? Então, vão ter vários benefícios, né? Ó, vai ter, né, a diminuição mais acentuada dos sintomas urêmicos, vai reduzir a acidose metabólica, vai reduzir carga de fósforo, porque proteína tem bastante fósforo, né? E vai reduzir também resistência à insulina. Porém, tem limitações. Então, para isso aqui dar certo, para isso aqui acontecer, eu tenho que ter ingestão de energia adequada, tá? E eu tenho também que ter a adesão à restrição proteica. Então, presta atenção nisso aqui, ó.
A ingestão é de 0,3 gramas de proteína. Então, você até olha e pensa assim, nossa, isso é perfeito, por que não dá isso aqui para todo mundo? Porque é muito difícil, gente, aderir a essa restrição aqui. Já é difícil aderir à restrição de 0,6 a 0,75. Agora, você imagina aderir a essa restrição aqui? Né? A restrição é muito grande. E para dar certo, eu preciso que haja essa restrição, ok? Além disso, ainda tem um elevado custo. Então, essa recomendação aqui acaba não sendo muito utilizada. Mas você vai precisar saber que existe essa recomendação. Isso é cobrado em prova, né? É inclusive cobrado, né, bastante na prova. Então, lembrem disso aqui. Além disso, nós não temos só recomendação da Cupari, né? Cupari cai na prova, mas tem caído bastante, tem caído mais, inclusive, as recomendações das diretrizes. Então, sempre quando eu estou falando de doença renal crônica, eu vou estar falando da diretriz da Braspen de doença renal de 2021 e da diretriz da CADOC de 2020. E a gente vai precisar saber das recomendações. Então, aqui da Braspen, gente, ó, a gente tem o que de recomendação? Estágios 3 a 5, recomenda-se 0,6 a 0,8 gramas por quilo por dia. A variação mais baixa vai ser para pacientes sem risco nutricional, ou seja, os 0,6. E a mais alta vai ser para aqueles pacientes que têm diabetes, desnutrição, idade avançada e outras condições de risco, que vai ser o 0,8. Então, percebam que aqui também tem especificação para diabetes, tá? Então, nós temos o intervalo 0,6 a 0,8, o 0,6 para aqueles que não têm risco nutricional e o 0,8 a partir do momento que eu tenho algum desses riscos, ok? E a gente tem a recomendação aqui, ó, nos estágios 4 e 5, especificada dos cetoácidos, né, dos cetoanálogos. Isso aqui também vai existir na Braspen. Então, 0,6 a 0,8 é nos estágios 3, 4 e 5. Mas nos estágios 4 e 5, eu também posso recomendar 0,3 a 0,4 gramas por quilo por dia, suplementado com cetoanálogos ou aminoácidos essenciais. Não esqueçam disso. Não é 0,6 a 0,8 mais os cetoanálogos. É 0,3 a 0,4 mais os cetoanálogos. Então, a recomendação de proteína diminui para poder suplementar, tá? Essas são as recomendações da Braspen. Recomendação da CADOC. Estágios 3 a 5, 0,55 a 0,60 gramas por quilo por dia. Vejam, gente, que essa recomendação aqui é a mais restrita. Então, aqui, ó, diminui bastante. Vamos relembrar. Cupari vai trazer 0,6 a 0,75. Braspen vai trazer 0,6 a 0,8. E a CADOC vai trazer 0,55 a 0,60. Você lembrando desses três aqui, já vai responder muita questão, tá? Então, façam essa associação, né, das três que vocês vão lembrar. E aí, além disso, nós também temos a recomendação dos cetoanálogos aqui na CADOC, que vai mudar. Então, veja aqui que também é diferente nas três, né? Na CADOC vai ser 0,28 a 0,43 gramas por quilo por dia, com análogos de cetoácidos ou aminoácidos essenciais, para poder atender os 0,55 a 0,60. Então, mais uma vez, reduz a recomendação de proteína para poder suplementar os cetoanálogos. Certo, gente? Então, voltando aqui, ó, só para vocês verem. Aqui na Cupari, cetoanálogo, né, cetoácido vai ser 0,3. Cupari. Aqui na Braspen, eu já vou ter 0,3 a 0,4. Aqui na CADOC já vai ser 0,28 a 0,43. Então, façam essa diferenciação que vai ser fácil de lembrar. E aí, Krause, né, por último, que cai em menor proporção, mas eu coloquei aqui para caso caia, né? Nós vamos ter a recomendação de 0,6 a 1 de peso corporal ideal, certo? Essas são as recomendações de proteína no tratamento conservador.
Recomendação de energia. E aí, recomendação de energia é mais fácil, né? Geralmente é uma recomendação geral de cada referência. Então, vamos lá. A Cooperi é a que vai especificar mais. Então, ela vai trazer uma diferença de recomendação para a idade, vai trazer para a obesidade, vai trazer para a desnutrição e ainda vai trazer carboidrato e lipídio. Então, vamos lá. Respira fundo e vamos lá. Recomendação de energia da Cooperi. Para indivíduos maiores do que 60 anos, vai ser 30 a 35 calorias. Menor do que 60 anos, vai ser 35 quilocalorias. Na obesidade, vai ser aproximadamente 30 calorias e não menos do que 25 calorias. E na piora da condição nutricional ou desnutrição estabelecida, vai ser maior do que 35 calorias. Dá pra gente fazer uma associação aqui também, ó. 30 a 35, maior do que 60 anos. 35, menor do que 60 anos. Menor do que isso, só na obesidade, que vai ser aproximadamente 30. Eu só não posso dar menos do que 25. E quando eu tenho desnutrição, aí eu aumento mais do que isso aqui. Eu vou para o intervalo maior, que vai ser maior do que 35. Então, partindo aqui dos 30 a 35, a gente consegue, né, fazer uma associação para lembrar. E aí nós temos a recomendação de carboidratos e lipídios, que é uma recomendação normal, né? Então, a recomendação aqui, ó, normoglicídica de 50 a 60% do VET e uma recomendação de lipídios de 25 a 35% do VET. Passando para a recomendação da Braskem, 25 a 35 quilocalorias por quilo para pacientes metabolicamente estáveis, tá? Aqui já caiu várias vezes nas últimas provas essa recomendação. Então, lembre. 25 a 35 quilocalorias por quilo, recomendação da Braskem. E aí a gente tem a recomendação da Cadoc, ó, estágios 1 a 5 em diálise ou pós-transplante, 25 a 35 também. Olha aqui como vai ficar fácil lembrar. 25 a 35 é tanto da Cadoc quanto da Braskem. Então, você vai associar 25 a 35, se cair, beleza, sei que é. E aí, a Cooperi é que vai ter essa diferença. E a recomendação do Krause vai ser parecido com o da Cooperi. A diferença é que não vai ter essa diferenciação da idade. Então, o Krause vai ser o quê? Ó? 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso corporal ideal. Diferenciando da Cooperi, porque a Cooperi vai colocar maior que 60 anos, que é os 30 a 35, e menor do que 60 anos, 35. Mas você também consegue aí juntar os dois, certo? Então, gente, essas são as recomendações de energia. A gente tem basicamente 2 tabelinhas para recomendação de proteínas e uma tabelinha para recomendação de energia quando a gente está falando sobre tratamento conservador. Agora, vamos passar para a terapia substitutiva, a terapia nutricional na fase dialítica. E aí, aqui a gente vai dividir, a gente não vai falar sobre transplante agora, né? Então, a gente vai dividir em hemodiálise e diálise peritoneal. Respira aí, dá uma pausazinha de 2 minutinhos, 5 minutinhos, porque a gente vai passar para as próximas recomendações aqui já nessa parte. Então, gente, essas duas aqui, ó, vão ser as terapias dialíticas que são empregadas para substituição da função renal. Então, o tratamento conservador ainda tinha função renal. Eu estava fazendo tudo aquilo ali para ajudar a retardar a progressão da doença renal. Aqui, esse paciente teve falência renal. O rim não consegue mais funcionar sozinho. Ele precisa de uma máquina, ele precisa aqui, ó, de outra forma de tratamento para exercer a função dos rins, certo? Então, eu vou ofertar aqui essa terapia dialítica enquanto eu não faço um transplante renal, ou se esse paciente não puder fazer um transplante renal, vai sempre ser utilizada. Aí a hemodiálise ou a diálise peritoneal. A hemodiálise é a que é principalmente utilizada. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a recomendação na terapia nutricional na fase dialítica, né? Como é que funciona aí nessa fase? Você vai precisar entender, gente, que na hemodiálise ou na diálise peritoneal,
diversos nutrientes vão ser perdidos nesse processo de filtração do sangue que acontece através da máquina, por exemplo, ali na hemodiálise. Então, eu vou ter perda de aminoácidos, vou ter perda de pequenos peptídeos, vou ter perda de vitaminas. Então, vai ser mais prejudicial ainda para o meu estado nutricional. Além disso, o procedimento ativa o processo inflamatório crônico, que por sua vez eleva o catabolismo e pode reduzir o apetite e aumentar a proteólise muscular. Então você já imagina, olha aqui o que acontece e imagina qual é a recomendação que vai ser ofertada para esse paciente. Aqui, gente, esses pacientes estão em grande risco de depleção das reservas corporais. Então, vai ter um aumento nas recomendações proteicas. Aqui eu não vou mais restringir, certo? Então, quais são os objetivos da terapia nutricional na fase dialítica? Recuperar ou manter o estado nutricional, assegurar a ingestão proteica recomendada e minimizar catabolismo proteico. Aqui está a nossa tabelinha de recomendação, né? Tanto de proteína quanto de energia. Então, aqui é até menor. Lá no tratamento conservador, a gente viu 3 tabelas. Aqui vai ser só uma, certo? Então, uma tabelinha trazendo proteína e energia de todas as 4 referências que a gente está utilizando. E lembrem-se, tá? Eu não comentei isso com vocês antes, mas lembrem-se, a depender da prova, vai cair mais uma do que outra, vai ter uma tendência maior. Então percebam, prestem atenção na banca que faz a prova de vocês, vejam o que costuma cobrar, o que caiu na prova passada. Será que utiliza mais Braspen, as diretrizes? Será que utiliza mais Kupari, né? Ou Krause? Então você vai ver para poder ter mais atenção a alguma dessas referências. Mas é legal ter esse quadro com todas, porque você vai conseguir diferenciar e vai conseguir conhecer. Então, você não vai estranhar se cair na sua prova, certo? Então, vamos lá para as recomendações. A Kupari, ela vai diferenciar em hemodiálise e diálise peritoneal. Na hemodiálise, vai ser recomendada de 1,1 a 1,2 gramas por quilo por dia. E na diálise peritoneal, aumenta um pouquinho, vai para 1,2 a 1,3. E a recomendação de energia é tanto para uma quanto para outra. Então, 30 a 35 quilocalorias por quilo, certo? Braspen vai trazer o quê? Tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, a recomendação vai ser de 1,2. Então, não é um intervalo, é 1,2. E de energia vai ser 25 a 35. Então, percebam que a recomendação de energia vai ser parecida nas referências. Então, fica mais fácil de lembrar, né? CADOC 2020 vai dizer o quê? Tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, a recomendação vai ser de 1 a 1,2. Então, nas 3, vai diferenciar, veja que vai ser diferente, certo? Então, prestem atenção. E aí, nos estágios 1 a 5, em diálise ou pós-transplante, ou seja, também nas duas situações, a gente vai ter uma recomendação de energia de 25 a 35 calorias, certo? E Krause vai diferenciar. Então, tanto Kupari quanto Krause diferenciam, né, hemodiálise e diálise peritoneal. Hemodiálise vai ser 1,2 de peso ideal e diálise peritoneal vai ser de 1,2 a 1,5, certo? Ele também vai diferenciar energia, sendo diferente aí dos outros, né? Então, energia na hemodiálise vai ser 35 quilocalorias por quilo e na diálise peritoneal vai ser 30 a 35. Certo, gente? Então, essas aqui são as recomendações de proteína e energia na fase dialítica. Não chore ainda não, porque nós temos ainda mais recomendações, tá? Nós temos aqui as recomendações nas situações especiais. Isso tem caído muito, principalmente em provas de residência, tá? Pode cair em concurso também, mas tem caído muito também nas provas de residência. Então, aqui a gente tem recomendações específicas da Braspen. A Braspen de doença renal vai trazer recomendações para gestantes, para crianças, para idosos e também no transplante renal, certo? Então, vamos aqui conhecer, né, quais são essas recomendações. Para gestantes, nós vamos ter recomendação de energia e proteína aqui especificada.
De energia, na doença renal crônica, estágios 1 a 5, nós vamos ter a recomendação de 35 quilocalorias por dia, considerando o peso pré-gestacional e fazendo o adicional energético de acordo com o trimestre. Então, prestem atenção nisso. Então, no primeiro trimestre, vão ser acrescentadas 85 quilocalorias por dia. No segundo trimestre, 275 quilocalorias por dia. E no terceiro trimestre, 475 quilocalorias por dia. Na hemodiálise, a recomendação vai ser 25 a 35 calorias e na diálise peritoneal, 25. Então, a gente vai ter recomendação no tratamento conservador, que é esse primeiro aqui, e a gente vai ter recomendação na hemodiálise e na diálise peritoneal. E aí vem para a parte de proteínas. A parte de proteínas vai dividir também nesses estágios. Então, nos estágios 1 a 2, eu tenho uma recomendação semelhante às mulheres saudáveis, tá? Eu não vou diminuir a ingestão de proteínas. E quando eu passo para os estágios 3 a 4, a recomendação vai ser de 0,6 a 0,8. E aí tem uma observação, ó, com 6 a 10 gramas adicionais de proteína, aminoácidos ou cetoanálogos. E aí, para pacientes em hemodiálise, é 1,2 gramas por quilo por dia, e em diálise peritoneal, 1,4. Então, aqui nós vamos ter, ó, 4 recomendações diferentes, certo? Isso aqui para gestantes. Recomendação para crianças. A recomendação, tanto de energia quanto de proteínas, vai ser semelhante às crianças saudáveis para a idade cronológica, só que no limite mais alto recomendado. Então, de criança, bem simples de entender. Se cair falando alguma coisa, vai cair o quê? A recomendação é semelhante para crianças saudáveis, de acordo com a idade cronológica, e vai ser considerado o limite maior. E eu nunca vou restringir, não é recomendada, restrição proteica para as crianças e adolescentes com doença renal crônica nos estágios 3 a 5. Por quê? Essa criança, né, as crianças estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, realmente, aqui não vai ser benéfico a restrição proteica, certo? Então, crianças, é somente isso que tem lá falando. Idosos. A recomendação de energia é única, apenas uma recomendação de energia aqui, ó, de 25 a 35 quilocalorias. E a recomendação de proteínas vai ser a seguinte: nos estágios 4 a 5, vai ser de 0,6 a 0,8, então vai postergar um pouquinho aí para reduzir, né, essa ingestão proteica. A dieta muito baixa em proteínas, de 0,3, associada à suplementação com cetoanálogos, parece segura, então também pode ser utilizada. E a recomendação na doença renal crônica em hemodiálise ou diálise peritoneal é de 1,2 a 1,5. Então aqui vai ser uma recomendação só, tanto para hemodiálise quanto para diálise peritoneal. E por último, nós temos aqui a recomendação no transplante. O transplante, gente, vai ter uma divisão, tá? Mais aqui para a parte da proteína. A gente vai precisar entender, e a gente vai entender melhor quando formos conversar sobre transplante mesmo, né? Que vai existir diferentes fases aí do transplante. A recomendação de energia vai ser geral, então 25 a 35 quilocalorias por quilo. Vejam como essa recomendação se repete, então você vai ver essa recomendação que se repete. Então, muitas vezes, você vai prestar atenção nas recomendações que se diferem disso e o restante você vai considerar que é isso aqui. Fica fácil de você associar, assim, fica menos difícil de você associar dessa forma, porque você vai ver que muitas recomendações são de 25 a 35 quilocalorias por quilo por dia. E aí, quando eu venho para a parte de proteínas, é que eu vou mudar. Então, veja. Existe a parte do transplante imediato, que é quando o paciente fez a cirurgia e foi lá para a recuperação. Esse é o transplante imediato, né? E também em caso de rejeição aguda do enxerto, né? Esse órgão está sendo rejeitado pelo organismo. Nesses dois casos aqui, a recomendação de proteínas vai ser de 1,3 a 1,5. Nesses casos, eu preciso de uma oferta proteica maior. Esse paciente está se recuperando de uma cirurgia. Esse paciente está tendo uma rejeição, está tendo uma resposta imunológica. Eu preciso de mais proteína.
de peso atual ou ideal. No pós-transplante tardio, que é quando esse paciente se recuperou da cirurgia, foi para casa, aí a recomendação vai ser em torno de 0,8, certo? E a restrição só vai acontecer, uma restrição para 0,6, quando eu tenho uma rejeição crônica. Então, esse paciente fez o transplante, se recuperou, estava vivendo sua vida normal, só que aí o enxerto, que a gente chama, né, esse órgão, ele começou a rejeitar. Esse paciente, ele passa até a doença renal crônica de novo, porque esse órgão aqui, ele já não está mais funcionando direito de novo, está rejeitando. Então, eu vou ter que restringir proteína de novo, eu vou ter que voltar para o meu tratamento conservador. Então, é isso aqui, é por isso que eu tenho essa restrição proteica aqui na rejeição crônica, certo? Essas são as recomendações no transplante. E a gente tem aqui essa tabelinha, não vou nem dizer resumir, né, porque essa tabelinha aqui é gigante, mas trazendo um abaixo do outro para vocês conseguirem comparar. Então, tem essa tabelinha aí no material de vocês, né, e aqui no slide, para vocês verem quais são as recomendações nas situações especiais que a Braskem traz, que foram essas que a gente conversou. Ok, gente? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de recomendações. É fácil? Essa aula é super fácil? Não, porque aqui eu estou explicando para vocês, mas para a prova vocês vão precisar lembrar das recomendações. Mas isso é questão de treino. Resolva muita questão, vá observando o que mais cai na sua prova, qual é a referência que é mais cobrada, que aí com o tempo isso vai ficando mais fácil, tá? Doença renal você tem que resolver muita questão. E aí a gente vai aproveitar aqui para responder algumas. Primeira questão de residência de 2023. Com base na diretriz Braskem de terapia nutricional no paciente com doença renal, a equipe de terapia nutricional de determinado hospital institui a seguinte recomendação energética para pacientes adultos com doença renal crônica metabolicamente estáveis. Aqui você vai lembrar lá da tabelinha, ó. Recomendação da Braskem de energia. Então vamos lá. Pacientes metabolicamente estáveis, né? Qual a recomendação da Braskem que tem lá? Vai ser 20, vai ser 15 a 20, vai ser maior do que 35, vai ser 20 a 25 ou 25 a 35? De acordo com o que eu falei, com a dica que eu falei, daquela recomendação que mais aparece, você vai conseguir lembrar. Então aqui, ó, 25 a 35 cai tanto aqui nessa parte da Braskem, quanto o CADOC, ó, essa mesma recomendação. Além disso, nas situações especiais, você vai ver bastante esse 25 a 35. Então, é uma recomendação bastante presente. Gabarito aqui, então, item é 25 a 35 quilocalorias por quilo. Questão 2, também de residência de 2023. Indivíduo do sexo masculino, 36 anos, apresenta doença renal crônica em estágio 4. Aqui especificou o estágio 4. Encontra-se metabolicamente estável, sem demais comorbidades. Com o intuito de preservar a função renal e evitar desnutrição, qual pode ser a recomendação proteica nessa fase da doença renal crônica? E aí, ó, estágio 4. Aqui eu estou em tratamento conservador. Então, vou lembrar das recomendações de tratamento conservador. Aqui, ó, no item A eu já sei que não é, porque eu tô falando de 1 a 1.2, tratamento conservador, restrição proteica, já sei que não é. Aqui no item C, eu tenho 0.8 a 1, que também não é, porque eu tenho restrição proteica. Aqui é uma recomendação normoproteica, né? E eu ainda tenho essa parte aqui do 60% de alto valor biológico, que na verdade é 50% de alto valor biológico. E aqui ainda traz de origem vegetal. Então, esses itens aqui estão totalmente errados. Aí eu vou ficar, né, entre o item B e o item D. Aqui vai trazer aquela recomendação, ó, de proteína com a suplementação de cetonálogos. Aí você vai olhar, é 0.3 a 0.4 ou é 0.6 a 0.8? 0.6 a 0.8 já é uma recomendação sem a suplementação. Então já é estranho, gente. Quando eu tenho suplementação de cetonálogo, eu vou restringir mais proteína. E aí, analisando essa questão dessa forma,
só me sobra o item B, que vai trazer a recomendação da Braskem, ó, de 0,3 a 0,4 gramas por quilo por dia de proteína, suplementada com cetonálogos ou aminoácidos essenciais. Então, nosso gabarito aqui, ó, é o item B. E aí, lembrem-se que esse valor aqui vai mudar de acordo com a referência, né? Cupari vai ser uma coisa, Cadoc vai ser outra, certo? E nossa questão 3, questão de concurso. No cálculo da dieta de um paciente nefropata de 59 anos, não diabético, metabolicamente estável, sem tratamento dialítico, no estágio 3 da doença renal crônica, qual é a faixa de recomendação de proteína de acordo com Cadoc? Aqui vai mais uma vez especificar, ó, ele não está em tratamento dialítico, ele está no estágio 3 da doença renal crônica e ele não é diabético. E aí, qual a recomendação que eu vou dar? Vai ser 0,28 a 0,43, 0,55 a 0,60, 0,6 a 0,8 ou 1 a 1,2? 1 a 1,2, né, partindo daquele mesmo conceito ali da questão anterior, 1 a 1,2 não vai ser, porque eu vou ter que restringir proteína, tá? 0,6 a 0,8 não vai ser, porque ó, aqui na questão eu já consigo matar a charada. Tá falando que é um paciente não diabético. O diabético é que eu ainda, né, vou considerar ali o 0,8, eu vou usar uma recomendação maior, então não é. Aí sobrou 0,28 a 0,43 e 0,55 a 0,60. 0,28 a 0,43 é uma recomendação muito baixa. Isso aqui é quando eu vou usar os cetoanálogos, mas aqui não está descrevendo. Só que tinha que descrever, porque a recomendação não é só essa, tem a suplementação também, tá? Então me sobra o item B, que é o 0,55 a 0,60. Lembrem que Cadoc tem a recomendação mais restrita de proteínas, certo? Isso aqui também facilita vocês lembrarem dessa recomendação. Então tá aqui, ó, 0,55 a 0,60 e quando é 0,28 a 0,43, aí eu tenho essa suplementação com cetonálogos, ok? Então, gabarito da nossa questão, item B. Olha como é importante o raciocínio lógico. Eu estou raciocinando de forma lógica as questões, cada item, imaginando por que não é essa recomendação, imaginando por que é essa recomendação. E isso me ajuda a não depender somente de memorização, de decoreba. E é por isso que eu gosto sempre de conversar com vocês. Por que isso? Por que aquilo? Por que essa recomendação aqui vai ser maior? Por que essa vai ser menor? Nunca queiram só decorar o valor. Queiram sempre entender o porquê, tá, gente? Fica aqui a dica para vocês. Então é isso, terminamos a nossa aula. Vamos partir para as próximas aulas de doenças renais, que ainda tem bastante coisa para conversar. Um beijo e bons estudos. E aí, Nutri, gostou da aula? Então deixa eu te contar um segredo. Quando eu preparei ela, o meu grande objetivo foi deixar o conteúdo fácil e rápido para você conseguir compreender e aprender de verdade. E a boa notícia é que de onde saiu essa aula, existem outras 10, 20, 30, são mais de 90 aulas dos conteúdos específicos de nutrição. Todas as aulas de nutrição que você precisa aprender para se tornar uma aprovada em um concurso ou residência da nossa área. Tudo isso dentro de um local exclusivo para te entregar um guia de ensino com todo o direcionamento que você precisa. Essa é a comunidade preparatória Metamorfose da Aprovação, uma comunidade completa para todos os nutricionistas que querem aprender os conteúdos de nutrição de forma descomplicada. E ó, vou te mostrar um pouquinho de como é que funciona a plataforma por dentro. Essa aqui é a nossa vitrine principal, a plataforma de estudos da comunidade Metamorfose da Aprovação. É aqui que você vai ter acesso a todos os conteúdos, desde o Comece por Aqui, mapas da aprovação e todos os módulos de conteúdos para estudar. São 10 módulos diferentes com os conteúdos de nutrição. Vou te explicar um por um. No Comece por Aqui, nós temos, claro, uma aula só de boas-vindas para que você se sinta abraçado na comunidade. A aula 2 é Entendendo o Universo da Comunidade MDA, explicando realmente tudo que você vai ter acesso. A aula 3, o ponto de partida, realmente uma aula mostrando passo a passo do que você precisa para começar a estudar.
estudar. Nós temos também os mapas da aprovação, que são materiais que vão te ajudar como um guia para estudar para as provas. Nosso principal é o mapa da aprovação do ENARE, mas vão ser disponibilizados também outros mapas da aprovação de diferentes provas, como o EBSER, por exemplo, né, que é um concurso aí muito esperado para nutricionistas. Outra coisa muito interessante que nós temos dentro da comunidade, claro, são os nossos módulos, começando aí pelo módulo de nutrição básica. Esse módulo tem 10 aulas diferentes, desde a digestão, absorção e transporte de nutrientes, os macronutrientes, determinação das necessidades energéticas e os micronutrientes. Para cada aula, você vai ter acesso a 3 materiais diferentes: o slide, o caderno de conteúdo e também questões para você treinar de todas as nossas mais de 90 aulas que nós temos disponíveis. Nós temos também a aba de dúvidas e de comentários que são respondidos diariamente. Todas as dúvidas você vai tirar por aqui, tá? Além disso, nós temos outros módulos, módulo de nutrição clínica, são mais de 30 aulas para você estudar. Nós temos também, além de todas essas aulas aqui, outros módulos bônus. Nós temos um módulo só de questões comentadas, encontros ao vivo, nós temos encontros mensais dentro da comunidade com conteúdos complementares. Nós temos também dossiês de prova. O que são esses dossiês? São materiais também para que você consiga conhecer as provas disponíveis por aí. Então, nós temos aqui, por exemplo, um dossiê do ENARE, trazendo todo o estudo da prova, o que cai, quais são os conteúdos mais cobrados e o comentário de todas as questões com as possíveis referências. É uma mina de ouro para que você consiga estudar. Essa é a nossa comunidade Metamorfose da Aprovação, que você vai conseguir ter acesso a tudo isso. E além disso tudo que eu mostrei, um Instagram fechado para que você consiga receber informações valiosas e também uma comunidade no Facebook para interação. Massa demais, né? Nutri, agora que você conhece a comunidade por dentro e sabe tudo que ela oferece, eu tenho um último presente para você. Por você ter acompanhado tudo até aqui, eu quero te entregar algo especial, tá? A comunidade, de forma geral, custa 12 vezes de R$ 69,70. Porém, se você clicar no QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai conseguir realizar a sua matrícula com tudo que eu falei até aqui: dossiês de prova, mapas da aprovação, diversas aulas, materiais, encontros ao vivo, comunidade, tudo isso com 10% de desconto. Menos de R$ 65 por mês para você ter acesso à comunidade. Nutri, eu estou ansiosa para te ter como minha nova aluna e te passar tudo o que você precisa saber para alcançar a sua aprovação. Então eu te vejo em breve na comunidade, tá? Um beijo!